Capítulo 195 Herança do Relâmpago, Parte 1. Essas pessoas são inúteis ou burras. Pensando em todo o julgamento, eu decidi expulsá-los. Este discípulo aqui está disposto a tomar o castigo por arrogância. Eu confesso a este pecado. O salão ficou instantaneamente tão silencioso que até o som de uma agulha caindo poderia ser ouvido. As expressões dos anciãos eram muito coloridas. As vítimas Quan Shen, Kong Yuanyao, Beimoi e Lua Gao tinham rostos verdes e tremiam de raiva. Como isso pode ser confessar a seu pecado? Ele estava zombando deles. As palavras de Zhao Feng perfuraram o ponto mais fraco de seus corações. Se eles não fossem inúteis, como eles teriam sido controlados por uma raposa ilusória? Se não fossem burros, como acreditariam em um gato? Esta era a vergonha em seus corações. Zhao Feng nem sequer se incomodou em explicá-lo e ele deu um tapa em seus rostos à frente de todos. Mesmo se Quan Shen e companhia ganhassem e fizessem Zhao Feng ser punido, os títulos de inútil, burra, atrasado estará preso neles. O primeiro a reagir foi o ancião da regulação. Pirralho arrogante. Você não mudou seus erros, você é egoísta. Você não põe as leis em seus olhos. Você prejudica outros para seu benefício. Você, o ancião da regulação, de repente parou de falar. De repente ele percebeu que algo estava errado. Discípulo aqui está disposto a tomar o castigo por arrogância, egoísmo, não colocar as leis em meus olhos, e prejudicar os outros para o meu benefício. Os cabelos azuis de Zhao Feng acenaram no ar e um sorriso cheio de zombaria apareceu em seu rosto. Assim como o ancião da regulação estava prestes a dizer outra coisa, o primeiro ancião interceptou: a verdade apareceu e Zhao Feng confessou seus erros. Mas o rosto do ancião ficou verde. Você já disse isso, Zhao Feng era arrogante e egoísta, mas ele não tinha intenções de prejudicar os outros discípulos. Além disso, suas palavras não eram sem razão. O primeiro ancião disse. O ancião Shui e o mestre Haiyun estavam ambos aturdidos e sem palavras. Zhao Feng já tinha confessado, o que mais poderia fazer? Da cabeça aos pés, ele só tinha o título de egoísta e arrogante. Estes não eram mesmo pecados, eles eram a atitude de alguém. Havia muitas pessoas como esta no clã. A única coisa que era problemática era prejudicar os outros para seu próprio benefício. Que tal se pegarmos 400.000 pontos de contribuição de Zhao Feng e dermos aos 4 discípulos por suas perdas? Sugeriu o primeiro ancião. Essa é uma ótima ideia. 400.000 pontos é o salário de um vice-chefe trabalhando 100 anos para o clã, é mais que suficiente para compensar esses discípulos. A mestre do clã assentiu com a cabeça em concordância. 400.000 pontos é realmente muito. Também houve exemplos anteriores de dedução de pontos de contribuição no passado. A avó Liu Yui, originalmente neutra, disse. Isto, o ancião da regulação olhou impotente para o ancião Shui e o ancião Haiyun. Os três não podiam fazer nada. Da superfície, parecia que o clã já havia tentado o seu melhor para punir Zhao Feng. 400.000 pontos foi uma grande quantidade de pontos. Se alguém questionasse essa punição, era o mesmo que questionar o próprio clã. No entanto, para Zhao Feng, ele ainda teria 100.000 pontos restantes. Quando os pontos de contribuição atingiram tal quantidade, isso não significou muito.
Ele também tinha recebido o privilégio de entrar no edifício oco a qualquer hora que quisesse. Ele já tinha a melhor herança do Palácio da Cordilheira Flutuante, a herança do Relâmpago, que continha muitas compreensões. Ele não precisava de dinheiro, habilidades ou tesouros. 400.000 pontos não eram nada para Zhaofeng. Zhaofeng, algum problema com isso? Perguntou a mestre do clã. O discípulo aqui não vê problemas com isso, mas eu acho que seria melhor dar os pontos de volta para o clã, em vez de dar a esses discípulos idiotas e inúteis. Zhaofeng sugeriu. Ouvindo isso, Quan Shen e companhia começou a xingá-lo enquanto seus rostos ficavam vermelhos de vergonha. Mesmo que eles conseguissem receber os pontos de contribuição hoje, eles nunca iriam esquecer a vergonha e podiam até mesmo desenvolver um medo por causa de hoje. Especialmente para Beimoi. Ele era um prodígio com grande talento e sorte e ele ficou em segundo lugar no julgamento, que já lhe dava 200.000 pontos. O esmagamento de sua dignidade era sua fraqueza. Pare. O primeiro ancião olhou fixamente para Zhaofeng e ele sinalizou para ele parar de ser tão malicioso. Este último já era o maior vencedor. Não só não foi castigado, mas também envergonhou Beimoi e os outros. Zhaofeng sorriu e voltou ao lado de seu mestre. Os anciãos então avisaram Zhaofeng repetidamente e anunciaram o castigo deste último ao público. Finalmente, acabou. As inimizades no julgamento foram mantidas de lado. Beimoi, Quan Shen e companhia tinham expressões irritadas e vergonhosas quando saíram do salão. Depois que a multidão desapareceu. Venha comigo. O primeiro ancião disse a Zhaofeng. Logo depois, Zhaofeng chegou ao lugar onde o primeiro ancião morava. Era um lugar tranquilo e quieto sem sinal de vida humana. Zhaofeng ficou um pouco surpreso. Este era o lugar privado de seu mestre. Muitas pessoas não podiam entrar nele. Fale, que herança você recebeu no Palácio da Cordilheira Flutuante? O primeiro ancião sorriu. Zhaofeng fez uma pausa como ele soube. Eu entendo o Palácio da Cordilheira Flutuante melhor do que qualquer um. É impossível para você não receber uma herança. O ponto mais importante é que você é talentoso em outros aspectos além da energia mental também. Não é difícil conseguir uma herança simples. O primeiro ancião disse confiantemente. Os olhos do mestre são realmente brilhantes. Sim, recebi uma herança. Zhaofeng lentamente abriu a mão. Uma pequena faísca de relâmpago apareceu em sua palma e estava perfeitamente em linha com as linhas em sua mão. Esta é a herança do relâmpago. O primeiro ancião respirou fundo como o choque apareceu em seu rosto. Ele era o ancião mais experiente e mais forte do clã. Por apenas olhar para ele, ele poderia contar a história da herança de Zhaofeng. Com esta herança, a minha palma do vento e trovão será aperfeiçoada. Mestre, você ainda vai contra mim por treinar a palma do vento e trovão. Zhaofeng sorriu fracamente. O primeiro ancião fez uma pausa e olhou para Zhaofeng com emoções complexas. Zhaofeng, que havia recebido a herança do relâmpago, definitivamente tinha o direito de treinar a palma do vento e trovão. Se não fosse porque eu já tinha aprendido a palma do vento e trovão, este discípulo poderia não ter recebido esta herança. Isso é conhecido como karma. Além disso, a herança de Beimoi provavelmente também tem algo a ver com as suas águas escuras celestiais do norte. Zhaofeng continuou.
Karma é de fato a coisa mais difícil de entender no mundo. O primeiro ancião sorriu amargamente e balançou a cabeça. Quem teria pensado que a palma do vento e trovão que Zhao Feng treina foi a chave para permitir que ele recebesse a melhor herança, a herança do relâmpago. Zhao Feng tinha dito a Lin Fan para ir para o desfiladeiro, mas este último só recebeu um selo da cordilheira flutuante normal e não um selo do relâmpago da cordilheira flutuante. Isso era karma. Fengir, não há nada que eu possa te ensinar, já que você já recebeu a herança do relâmpago. Vou recomendá-lo para o encontro dos 3 clãs dentro de um mês. Mas antes disso, você deve alcançar a posição dos 5 discípulos do núcleo. A expressão do primeiro ancião estava cheia de louvor e admiração. Ele podia estar bem informado, mas não era nada na frente da herança do relâmpago. O que o deixava mais relaxado era o fato de Zhao Feng parecer arrogante e descuidado, mas na realidade, ele era calmo e esperto. Ele não tinha simpatia e ele tomou a decisão sem hesitação. Sua atitude era adequada para este mundo. Do ponto de vista do primeiro ancião, os outros discípulos, como Yang Gan, Beimoi, Kong Yuanyao e outros não tinham amadurecido ainda e eles não eram tão espertos como Zhao Feng. O que é esse encontro dos 3 clãs? Zhao Feng perguntou curiosamente. O primeiro ancião ficou um pouco surpreso. Zhao Feng nem sequer colocou entrar no top 5 dos discípulos do núcleo em seu coração. A partir disso, sua confiança pode ser vista. O encontro dos 3 clãs consiste do clã da Lua Pura, clã Lua de Prata e clã Lua Quebrada. É realizada uma vez a cada 5 anos e o clã Lua Quebrada sempre ficará em último porque o clã da Lua Pura e o clã Lua de Prata estavam classificados mais altos do que nós nos 13 clãs. Depois que Zhao Feng ouviu isso, ele não pôde deixar de suspirar. Eu não posso acreditar que o clã Lua Quebrada é tão fraco entre os 13 clãs. Foda-se. Os 13 clãs são todos pequenos poderes. Todos nós temos forças semelhantes. O clã Lua Quebrada não terá medo de ninguém quando se tratar de uma briga. O primeiro ancião disse. Isso. Como medir quão poderoso é um clã? Zhao Feng de repente se interessou em como os pontos fortes de cada clã foram medidos. Era óbvio que o clã Lua Quebrada era apenas uma pedra angular. De acordo com registros antigos, os clãs são divididos em 5 camadas de 1 estrela a 5 estrelas, 1 estrela sendo a mais fraca e 5 a mais forte. A diferença entre cada estrela pode chegar a 10 ou centenas de vezes em força. Quantas estrelas tem o clã Lua Quebrada? Perguntou Zhao Feng no mesmo instante. Quantas estrelas? O rosto de Elder ficou vermelho e riu. Vamos mudar de assunto. Zhao Feng tinha um rosto estranho, mas ele não continuou perguntando. O encontro dos 3 clãs foi uma oportunidade para ver os gênios de outras facções. Embora o encontro dos 3 clãs seja apenas entre 3 clãs, o número de gênios ainda é alto. Por exemplo, o clã da Lua Pura. Ouvi dizer que eles têm uma pessoa com um corpo mutável cujo talento é comparável ao corpo espiritual da Terra. Isso significa que seu talento é ainda maior do que o de Beimoi. Corpo espiritual da Terra. Zhao Feng ficou surpreso. Este era um talento lendário. Mesmo Beimoi estava perto de um corpo espiritual da Terra. Este prodígio do clã da Lua Pura tinha um corpo mutável como Kong Yuanyao, mas com talento superior. Oh sim, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar ao clã desde que você contribuiu grandemente. O primeiro ancião sorriu.
Zhao Feng pensou por um tempo e disse humilde: depois que eu terminar algumas coisas, o discípulo aqui quer ir para casa primeiro antes de participar do encontro dos três clãs. Ele já havia saído da família Zhao por um bom tempo.